alunos, sejam bem-vindos. Sou a professora Rafaela Pinheiro, professora do componente de Educação Física. Vamos ver o que nós temos para a nossa aula? Aula 5, revisão e avaliação. Muito bem, então agora façam as suas anotações, prestem atenção no conteúdo e vamos de revisão. Muito bem, então nós iniciamos os nossos conteúdos falando a respeito da atividade física, né? E a atividade física, ela tem uma importância muito grande na nossa vida, né, no nosso cotidiano, e a falta dela, né, pessoas sedentárias, né, que estão relacionadas ao sedentarismo, como vocês vão observar, elas podem apresentar, né, pela essa falta de atividade física no seu dia a dia, por exemplo, cansaço, letargia constante, né? O seu metabolismo ele passa a ficar mais lento, né? Os músculos, por não estarem sendo estimulados, trabalhados, eles tendem a ficar mais fracos, o que acaba ocasionando ali o surgimento de dores, né, por todo o corpo, principalmente na região aqui lombar, que são os músculos que são responsáveis por manter a nossa postura, né? E pelo fato deles estarem enfraquecidos, acaba ocasionando a dor, ok? E como vocês vão observar na cartela, essa questão do sedentarismo, né, tem um estudo que aponta que 70% da população adulta ela não atinge os níveis mínimos recomendados de atividade física, o que é um fator preocupante, né, porque acaba afetando a saúde do indivíduo. E qual é o parâmetro que eu posso utilizar para saber se uma pessoa é fisicamente ativa ou não? A Organização Mundial da Saúde, ela nos fala que para uma pessoa ser considerada ativa, ela tem que fazer pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade, ou então de 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de vigorosa intensidade. Ok? Isso para ela ser considerada ali ativa, para a questão de manutenção da sua saúde. E a gente já viu que a falta de atividade física, ela acaba acarretando diversos problemas de saúde, como a inatividade física, aumenta substancialmente a incidência relativa de doença arterial coronariana, como também ajuda, né, a essa questão do surgimento de câncer de colo, de mama, do diabetes tipo 2, da osteoporose, enfim, diversas doenças podem se instalar quando existe a falta da atividade física ali no cotidiano do indivíduo. E o que torna, né, em que ponto da nossa história a falta da atividade física se tornou ali um fator preocupante para a saúde pública? Então, quando a gente fala disso, a gente tem que fazer um retorno à nossa história para que a gente entenda como é que ocorreu esse processo. Então, a atividade física, lembrando aqui lá dos primórdios, né, na pré-história, naquela época, né, da humanidade, as pessoas elas necessitavam, elas eram estimuladas a serem ativas justamente para a questão de sobrevivência, para ir em busca do seu alimento, né, através da caça, para se defender dos animais e também para explorar novos territórios. Então, tudo isso eles faziam através de longas caminhadas, por exemplo, o que fazia com que essas pessoas fossem fisicamente ativas, elas eram estimuladas a serem fisicamente ativas. Passando da nossa história, né, desse momento inicial da nossa história, nós vamos entrar aqui na era das civilizações antigas, que também a gente observa que a atividade física era estimulada justamente na questão da defesa dos seus territórios e também na conquista de novos territórios, quando essas pessoas, né, esses militares que defendiam e desbravavam também novos territórios, elas precisavam ser fisicamente ativas, né, desenvolver as habilidades corporais, já que naquele momento da nossa história não existia ainda armas tecnológicas, né, para serem utilizadas. Então, era basicamente ali na força do seu próprio corpo, na força do braço, que eles conquistavam, né, novos territórios, e enfim. Então, com o passar do tempo, nós entramos já numa era da Revolução Industrial,
que é quando o homem ele foi começando a ser substituído pela máquina. Então, aquele trabalho manual que era produzido pelo indivíduo passou a ser substituído pela máquina, o que foi acarretando ali um certo comodismo, né? As pessoas já começaram a utilizar-se de outros equipamentos para fazer as ações que antes precisavam de um mecanismo ali humano acontecendo. E, finalmente, né, nos dias atuais, nessa era mais tecnológica, muitas vezes a gente acaba optando por essa facilidade que a tecnologia nos traz e tornando o nosso organismo mais preguiçoso, né? Justamente por conta desse comodismo que é acentuado ali através de alguns aparatos tecnológicos, né? Como vocês observam aí na imagem. E esse sedentarismo, né, esse comodismo, acaba gerando o quê? Doenças que a gente conhece aqui como, por exemplo, a obesidade. A obesidade nada mais é do que o acúmulo excessivo de gordura distribuídos aqui pelo nosso corpo. E isso acarreta diversos problemas que são sérios à saúde, porque vai ser uma porta de entrada para a instalação de outras doenças tão sérias quanto a obesidade, às vezes até mais. E para que a gente entenda, basicamente, como é que a gente pode classificar o indivíduo no seu grau de obesidade, nós vamos ver aqui a tabela do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, né, onde é feito um cálculo e, através do resultado desse cálculo, a gente pode comparar dentro dessa tabela. Então, observando aí essa tabela, nós vemos 3 graus de obesidade. Obesidade leve, obesidade moderada e obesidade mórbida, onde essa obesidade mórbida ela precisa ter uma certa atenção a mais, principalmente porque o indivíduo que apresenta esses valores de IMC igual ou superiores a 40, já está ali, de fato, com a sua saúde bastante debilitada e provavelmente ele já pode ter outras doenças instaladas ali no seu organismo. Então, uma pessoa que é obesa, ela corre sérios riscos de desenvolver outras doenças, como eu já falei, como, por exemplo, a hipertensão, a diabetes tipo 2, doenças relacionadas ao coração, artrose, artrite, refluxo esofágico, câncer de intestino, depressão e também uma queda ali acentuada na sua autoestima. E falando sobre essas doenças relacionadas ao sedentarismo, né, iniciando ali na obesidade, nós vamos ver sobre a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 ela acontece quando o hormônio que o nosso corpo produz, chamado insulina, que tem como principal função equilibrar os níveis de glicemia no nosso sangue, uma pessoa que ela é diabética, ela está se tornando diabética, o seu organismo ele passa a resistir à ação desse hormônio, insulina, e aí o que acontece? Resulta ali numa desregulação desses níveis de glicose no sangue, ocasionando então a hiperglicemia. E uma pessoa diabética, ela apresenta sintomas, por exemplo, como presença de manchas escurecidas em regiões de dobras, como pescoço, axila e virilha, como vocês vão observar na cartela. Sede em excesso, alterações visuais como visão embaçada, urina em excesso, parestesias em mãos ou pés, redução de peso não intencional e cansaço, ok? E falando sobre doenças cardiovasculares que também estão relacionadas ao sedentarismo, né, a Organização Mundial da Saúde diz que essas doenças cardiovasculares elas são a principal causa de morte no mundo. E como doenças cardiovasculares, as principais nós conhecemos o AVE, que nós conhecemos popularmente como derrame, arteriosclerose, cardiomiopatia, infarto, doença arterial periférica. E a pessoa que é acometida por uma ou algumas dessas doenças cardiovasculares, ela pode apresentar sintomas como cansaço excessivo, sem motivo aparente, dores no peito, mal súbito, né, enjoo, falta de ar, inchaço nas pernas, tosse seca, ou seja, diversos sintomas ali que podem impactar a sua qualidade de vida. Agora, falando sobre a hipertensão arterial, ela vai acontecer quando esses níveis, né, esses valores de pressão máxima e mínima, eles vão ser
iguais ou superiores a 14/9. Então, o indivíduo ele vai apresentando essa alteração na sua pressão ali por muitos dias. É importante que ele seja acompanhado para ver se de fato essa doença foi instalada nele. E o que acontece quando a pressão arterial ocorre, né? Quando ela está alterada? A pressão ela faz alta, ela faz com que o coração ele trabalhe com muito mais esforço para poder bombear o sangue normalmente no corpo, né? E é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de aneurisma arterial, o AVE que nós vimos. E geralmente esse quadro ele é herdado, né? Ele é passado ali hereditário, né? Passado pelos pais, mas também tem outros fatores externos, como maus hábitos adquiridos ali no seu dia a dia, que podem também interferir nessa situação. E os sintomas que são apresentados? Geralmente são dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada, sangramento nasal. Agora falando sobre o estresse e ansiedade, que também pode ser resultado ali do sedentarismo, né, os hábitos sedentários eles vão desregular alguns hormônios no nosso corpo, como, por exemplo, o cortisol, que está ligado ali ao estresse. Então, quanto mais sedentária uma pessoa mais produção de cortisol acontece ali no corpo dela. E o que ela tem que fazer? Praticar atividade física para estimular a produção de hormônios que são benéficos para o nosso corpo, como ocitocina, dopamina, que são hormônios ligados à sensação de bem-estar e de prazer. Agora, falando sobre osteoporose, né, é uma condição que ataca ali os ossos, ok? Vocês vão ver aí na imagem a diferença de um osso normal, onde você vai ver que é um osso mais denso, os poros são mais fechados, e o osso osteoporótico, que os poros eles são mais dilatados, o que ocasiona ali uma fragilidade óssea. E a pessoa que é acometida por osteoporose, ela apresenta sintomas como dor crônica, estatura que diminui, perda de qualidade de vida, os ossos ou membros eles ficam mais deformados, se tornando mais tortos, e ocorre um sério risco de sofrer fraturas com mais facilidade. Agora, falando sobre o câncer, que também pode ser resultado ali do sedentarismo, né? A obesidade causada pelo sedentarismo está diretamente ligada, associada ao surgimento de certos tipos de câncer. E essa relação se deve ao aumento da produção de radicais livres pelo organismo da pessoa com excesso de peso, o que pode desencadear processos inflamatórios que favorecem a formação de tumores. Então, olha só interessante essa relação do sedentarismo com o surgimento de câncer na pessoa. Agora, o que eu preciso fazer para reverter essa situação, para tornar os meus hábitos mais saudáveis? Vamos ver aqui a escalada do sucesso para uma boa saúde. Nós temos aqui 5 degraus a serem subidos, né, a serem percorridos aqui, como, por exemplo, dormir bem, hidratar-se, alimentar-se bem, escolher alimentos que são ricos em nutrientes para o nosso corpo, socializar também com o outro, porque vai estimular o outro até a praticar uma atividade física e, principalmente, ser ativo, procurar uma atividade física que te favoreça, que te chame a atenção para transformar o seu corpo ali mais ativo, trazendo aquela sensação de bem-estar e prazer que nós já citamos. Agora, entrando no nosso outro assunto, nós vamos ver sobre flexibilidade e alongamento muscular. O que é flexibilidade? A flexibilidade é a capacidade que o nosso corpo tem de fazer movimentos de grande amplitude sem provocar lesões. Então, a flexibilidade ela vai acontecer aqui, ó, onde o nosso corpo se movimenta, nas articulações. Já o alongamento é a capacidade do tecido de se estender para além do comprimento normal, né, e retornar para o seu tamanho normal, sem que cause danos ali para o seu corpo. Já vai acontecer principalmente nos nossos músculos, ok? Para que serve, então, o alongamento? Para aumentar a flexibilidade, deixando os movimentos mais soltos, leves e melhorando a aptidão física, alivia também a tensão muscular, né, aliviando as dores, relaxamento ali do corpo e da mente, aumenta a consciência corporal, melhorando também a habilidade para aprender a executar outros movimentos, melhora a postura, previne lesões esportivas e dores musculares após o exercício. Também previne tendinites e lesão por esforço repetitivo, ativa a circulação sanguínea, prepara o músculo, né, para a atividade física e também produz ótimos resultados no tratamento de dores da coluna. Ótimo, né?
E quando é que eu não posso fazer alongamentos? Quando ocorre ali uma limitação da mobilidade articular, tá? Por bloqueio ósseo, presença de processo inflamatório infeccioso agudo ou recente, fraturas não consolidadas, hematomas ou traumas nos tecidos. Então, nesses casos, a gente evita fazer essas sessões de alongamento. E para deixar bem claro aí para vocês como é que você pode se alongar sozinho aí na sua casa, na sua escola, né, onde você estiver, eu vou trazer um videozinho para vocês que vai ilustrar de maneira prática como se alongar. Bem, então como vocês viram aí no vídeo, né, o tipo de trabalho que deve ser feito na hora do alongamento é estático, como vocês observaram aí no vídeo, né, movimentos mais estáticos. A duração desse esforço deve ser de 10 a 30 segundos para cada movimento. A frequência é de no mínimo 3 vezes durante a semana. Né? A intensidade dessa execução desse movimento é você mover o segmento até o ponto de desconforto. Então, eu fiz o movimento aqui, senti o desconforto, parei, contei de 10 a 30 segundos e aí eu faço de novo o movimento, ok? Repetições de 3 a 5 para cada exercício e você deve priorizar movimentos que atuam ali nos músculos, principalmente dessa região aqui da nossa lombar, do nosso quadril, né, que é uma região super importante e deve ter a nossa atenção. Agora, falando sobre dicas para um bom alongamento. Você deve alongar até uma amplitude confortável, sem sentir dor, é importante isso. Relaxar na hora de praticar esses exercícios de alongamento, né, alongar lentamente, conhecendo o seu corpo, os limites do seu corpo. Respeitar a manutenção do tempo de 10 a 30 segundos para cada alongamento, ok? Não ultrapassem esse tempo, né? Respeitem esse momento. Também seguir ali uma sequência lógica de exercícios, começando ou dos membros superiores até os membros inferiores, ou então dos membros inferiores até os membros superiores, né? Dando ali, executando exercícios para cada membro ali, seguindo essa sequência como vocês observaram aí no vídeo, né? Que serviu de exemplo para vocês. E também é importante que a gente mantenha uma regularidade dos alongamentos de, no mínimo, 3 vezes por semana. O alongamento, o trabalho da flexibilidade, nos traz justamente esses benefícios para o nosso dia a dia, porque vai deixar o nosso corpo preparado para que a gente consiga executar as nossas tarefas diárias de uma maneira sem sentir dor, né? Preparando o nosso músculo para aquela atividade, principalmente quando você vai fazer algum exercício físico. É importante que você prepare o seu corpo para aquela atividade. E isso vai servir também para que você conheça, né, os limites do seu corpo e desenvolva habilidades específicas ali do seu corpo para executar
completar as tarefas diárias. Então, espero que vocês tenham conseguido relembrar os principais conteúdos abordados até aqui, né? E até uma próxima oportunidade.